E aí, pessoal, boa noite! Vamos começar agora mais um programa Ponto G aí para você. Ponto G que vai ao ar todas as segundas e quintas a partir das 21h30. E aí, começando o programa de hoje, vamos de entrevista com a psicopedagoga Daniele Cardoso. Ainda mais você que está procurando aí o momento certo de colocar o seu filho na escola, essa entrevista vem bem a calhar. Acompanhe! E aí, pessoal, boa noite! Hoje no programa Ponto G, aqui comigo no estúdio da TV Gazeta, a Daniele Cardoso. Ela que é psicopedagoga. Ela vai falar sobre uma pauta super interessante para você aí de casa. Principalmente você que tem um netinho, para você que tem um filho, para você que tem uma criança no seu ambiente de lar aí. Não é mesmo, Daniele? Sim. Que satisfação tê-la aqui com a gente. Satisfação toda minha. Eu quero primeiramente que você explique para o pessoal de casa o que é ser psicopedagoga. Psicopedagoga. Psicopedagogo, hoje eu me encontro na psicopedagogia. Por quê? Eu já era professora, né, já há alguns anos, e dentro de sala de aula eu via muitos problemas e dificuldades de aprendizagem. Então eu comecei a pesquisar mais, fiz então o curso em psicopedagogia e comecei a atender no consultório. Por quê? O psicopedagogo ajuda a criança ou adolescente ou adulto na parte cognitiva. Há uma estimulação para que essa pessoa ou criança aprenda, para que essa aprendizagem aconteça. Então, às vezes, quando as crianças, jovens ou até idosos que chegam ao consultório para fazer uma investigação, por que não está aprendendo, por que está com dificuldade, pode ser feita a avaliação quando ela ainda não tem um diagnóstico, ou eu encaminho através, depois que eu faço a avaliação, tem testes que a gente aplica no consultório, e aí eu encaminho esse paciente, esse aprendente, ou para fonoaudiólogo, se tem problema na fala, ou para o psicólogo, porque às vezes o problema da aprendizagem é decorrente de uma questão emocional. Então, é um trabalho multidisciplinar que envolve, às vezes, o fonoaudiólogo, o psicólogo, às vezes eu preciso de uma avaliação do psiquiatra também, ou do neuro. Então, quando eu faço essa avaliação, ou eu percebo dentro das minhas intervenções que a gente precisa ir mais a fundo, aí eu faço o encaminhamento para procurar outro profissional, para que, assim, o meu trabalho eu também consiga com maior zelo, e dedicação. Gente, muito interessante essa pauta que a gente está falando hoje. Inclusive, eu tenho curiosidade, Daniele, nesse aspecto. Estamos aí prestes ao ano letivo começar, o ano de fevereiro, já estamos em fevereiro. Sim. E crianças vão voltar às aulas, principalmente posteriormente o carnaval, E vai vir crianças que vai ser a primeira vez que elas vão estar em contato com a sala de aula. Como escolher a melhor escola para levar seu filho? Eu gosto de falar que a melhor escola é onde os pais se sintam à vontade para colocar e sintam confiança para colocar o seu filho. Ou seja, uma escola particular, ou seja, uma escola pública, mas onde os pais sintam em paz em estar naquele lugar e de deixar seu bem mais precioso, os nossos filhos, naquele local. Então, eu costumo afirmar que escola ideal é aquela que o meu coração diz sim. Por quê? Nós temos uma variedade de escolas, aqui na nossa cidade, em Montes Claros, excelentes escolas, mas às vezes uma linha de trabalho de uma escola não é aquilo de acordo com o pai ou a mãe acredita. E aí às vezes lá para o meio do ano, começam as provas, no decorrer do ano, começam às vezes os conflitos, porque às vezes não é aquilo que o pai queria para o filho, e é a proposta da escola. Então, assim, eu aconselho mesmo procurar conhecer como é a didática da escola, quem são os profissionais dessa escola, a proposta dessa escola,
escola, para aí sim fechar contrato, fazer matrícula e colocar seu filho e colher esses frutos, né? E a pergunta que não quer calar: qual a melhor idade para colocar seu filho no ambiente escolar? Ótima pergunta. E eu gosto muito de falar que às vezes eu chego no consultório, eu dou orientação para os pais, né? Aqueles pais ansiosos, o que fazer, como fazer. Às vezes eu recebo ligações sobre isso. Ah, que idade que eu coloco? Hoje, obrigatoriamente, aos 4 anos, a criança tem que estar na escola. Mas no maternal, a criança já entra com 2 anos. E eu fui professora com essa idade um bom tempo. E, gente, eu posso falar e afirmar, a melhor idade é 2 anos mesmo. Por quê? O quanto que a criança desenvolve socialmente, a interação com os colegas, a linguagem da criança. Muitos fonoaudiólogos ainda falam, coloca na escola para você ver como que essa fala vai desenvolver. E desenvolve muito. Até mesmo porque hoje, muitos pais, a quantidade de filhos, né, muitas crianças nem têm irmãos. Então, é uma possibilidade da criança interagir com outras crianças da mesma idade. E é um ganho muito grande, porque as crianças entram, às vezes, com fralda, ou com a chupeta, arrastando a fraldinha, ou o bichinho que gosta, e no final do ano, o quanto que eles já conseguem correr, pular, dançar nas apresentações, é gratificante de se ver. Então, idade ideal, o que eu aconselho a partir dos 2 anos já na escolinha. Gente, é super interessante, porque para quem teve filho nessa fase, a coisa mais emocionante é quando a gente coloca e vai levar o filho pelo primeiro dia na escola. A gente tem uma sensação mista de emoções tão grande, né? Sim. Eu já passei por isso, então realmente eu tenho como dizer como é que é gratificante, ao mesmo tempo doloroso. Sim. Mas depois a gente vai ver o quão é importante essa socialização, principalmente quando você tem um filho só. Sim. Né? Quando o filho, por exemplo, de repente, seu filho não tem irmão para partilhar certas coisas, para dividir. Sim. Né? Porque o dividir é interessante. É até educativo. Sim. Eu estou errada ou estou... Está certíssima. E é onde as crianças começam com os conflitos que são necessários e importantes para as crianças nessa idade. Porque às vezes se ele é um filho único, ele tem tudo em casa para ele. Quando ele vai para a escolinha, ele precisa dividir. E é onde às vezes vai sim ter aqueles conflitos necessários para que ele aprenda a resolver seus problemas, para que ver qual vai ser a reação dessa criança, se ele vai partir para a agressividade ou se ele vai apenas com as palavras tentar resolver aquilo que é o mais indicado. Então a escola, além da criança desenvolver cognitivamente, o emocional, o social é um ganho que ela vai ter a mais. Escola não é só para ensinar a ler e a escrever, tem muito mais do que isso. E é bom explicar para o pessoal desde casa que o professor não é para educar o filho. Sim. De ninguém, não é mesmo, Daniela? Sim, verdade. É um suporte, é um auxiliador para estar educando a criança, mas não vai educar o filho da gente. É verdade. Infelizmente, a gente vê muito isso em escola hoje, né? Às vezes aquelas crianças, adolescentes também, que não têm limites em casa. Então, quando chega na escola, que a professora vai impor regras, porque nós precisamos de regras em sala de aula, em todo lugar nós temos regras e temos que segui-las. Então, às vezes, é bom deixar claro para o pai que ali nós estamos para educar, principalmente na parte cognitiva. Educação, as crianças vão aprender em casa. Na escola, a gente vai reforçar esses valores e esses bons hábitos. Isso é muito importante, que infelizmente a gente vê às vezes adolescentes e crianças que não têm esses limites em casa, quando chega na escola, dá um certo trabalhinho, né? Porque a gente tem que impor. E em todo lugar, na vida, a gente precisa, né, seguir regras e limites. Gente, foi bom demais trazer a Daniela aqui, porque eu tenho certeza que essa pauta, para você que está em casa, vai ser de grande valia. Porque mesmo que você não tenha um filho, você tem um sobrinho. Sim. Se você não tem um sobrinho, de repente você tem um neto. Então, são N possibilidades até para você falar. Escutei na TV, através da psicopedagoga Daniele, ela instruindo que a melhor idade para ela, que
teve esse estudo para estudar essas questões 2 anos de idade. Porque tem criança, Daniela, você concorda comigo, que desenvolve diferente uma da outra? Sim. Parece que umas que convivem mais sozinhas e as outras que às vezes no ambiente tem mais gente dentro de casa, ou às vezes tem um irmãozinho, parece que o resultado, eu não posso dizer resultado, né? Eu acho que não é a palavra certa, mas o feedback daquela criança é diferenciado? É diferenciado. Por quê? Quando aquela criança tem um ambiente, a gente diz que tem muitas estimulações, onde há mais pessoas que conversam com ela, que brincam com ela, ou animais, ou outros irmãos, então elas são mais estimuladas do que às vezes uma criança que convive sozinha, às vezes fica só na televisão. Então, até a questão psicomotora dela, do andar, do correr, do pular, do engatinhar, do saltar, fica comprometida. Então, realmente, quando há um lar que a criança é mais estimulada, ela desenvolve bem mais rápido. Se não desenvolver, aí sim vamos investigar, porque pode ter alguma coisa por trás disso. E quando o papai que está nos assistindo tem que procurar a Daniele? Vai ser ótimo. Fico super feliz. Eu sou, assim, adepta a... Vamos fazer de tudo pela educação. É o que a gente tem que plantar hoje para colher lá na frente. Antes disso, eu quero deixar claro para todos, né? A escola de hoje não é igual à escola de antigamente. Porque às vezes no consultório, Alessandra, eu recebo pais, mas na minha época era assim. Então, gente, hoje está tudo muito diferente. Até o ingresso da criança na escola, hoje é mais cedo, né? Então, as normas da BNCC, todas aí, muitas modificadas, e a gente tem que estar atento a isso. E a criança de hoje é diferente da criança de antigamente. Antigamente, o pai ou a mãe bastava olhar para uma criança, ela já sabia, tinha alguma coisa ali. Hoje as crianças perguntam, por que você está olhando para mim? Então elas questionam, são questionadoras, né? Querem saber o porquê que estão de castigo. Mas o quê? Às vezes os pais que chegam no meu consultório procurando justamente essa orientação. E não existe um livro pronto de como educar, de como eu vou ensinar uma tarefa para o meu filho, porque cada um é diferente do outro. Então no consultório eu oriento os pais sim, como fazer. Muitos casos é a questão da rotina e a criança precisa de rotina. A criança tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para acordar, ela precisa dessa organização. Então a casa precisa dessa rotina. Uma harmonia. Uma harmonia. Todos sabendo que tal horário nós vamos dormir, tal horário é a hora do jantar, que temos que sentar, o que podemos fazer? As crianças necessitam disso. Se nós adultos precisamos, as crianças muito mais, porque eles precisam de um direcionamento. Então, o que eu faço no consultório, essa educação parental que a gente fala hoje em dia, é essa orientação mesmo, porque eu percebo às vezes, até em escola, o quanto que os pais estão perdidos. E às vezes, por estarem perdidos, deixa a criança fazer o que quer. E elas sentem também o amor sendo corrigidas, sendo impostas para ela, o que pode, o que não pode. E às vezes o pai, nós, né, eu me enquadro aí também, às vezes a gente fica sentido quando a gente briga com o filho, mas ele precisa disso, faz parte do amor de pai e de mãe. Dar essa orientação, punir às vezes, um castigo não faz mal para ninguém, mas explicar o porquê do castigo. Eu gostaria agora, na entrevista está tão boa, a gente não dá vontade nem de acabar. Mas mês que vem eu chamo a Daniela de novo para a gente falar outras pautas também interessantes aí, que eu tenho certeza que é um universo de pautas que vão, assim, encaixar bem nesse diálogo aqui com a Daniela aqui no programa da TV Gazeta, o nosso programa .g. Daniela, conta pra gente seu endereço eletrônico, o endereço físico, o telefone, para que o pessoal de casa, que de repente queira ter acesso a você e mais orientação, um suporte, possa estar contactando com você. Ah, vai ser um prazer. Meu Instagram é neuropsicopedagoga Danielen, com M no final. E o meu telefone para contato 999696756, o da clínica 3221-1277, Clínica CIS. Meu consultório fica na rua atrás do Hospital Universitário, Rua 1º Centenário, 208A, bairro Cândida Câmara.
vai ser um prazer. Tudo que diz respeito à educação, à orientação de pais com as crianças, eu estou à disposição. Lembrando que lá no consultório existe também outros profissionais Sim. que ajudam também Sim. nesse suporte, não é mesmo? Lá nós temos psicólogos, outra psicopedagoga, temos dentistas, temos também uma médica homeopata. Então, todos nós ali preparados para receber vocês. Então, muito obrigada, Daniela. Eu adorei estar com você. Assim, eu já tive o prazer de entrevistá-la antes, mas estou me sentindo mais uma vez honrada de tê-la aqui para falar de uma pauta tão interessante. Aí você de casa, com certeza, espero que tenha realmente gostado, porque foi com muito carinho que a gente trouxe a Daniela hoje para bater um papo com você. Daniela, algum recadinho especial aí para algum papai, para alguma mãe? Vamos educar na paz, na harmonia, se necessário for, uma educação mais firme, porque tudo isso nós vamos colher no futuro. Ah, antes de finalizar aqui com a Daniela, antes dela deu até beijinho. Mas e aí, a vovó e o vovô, ajuda ou complica aí a educação dos netos? Por favor, vovó e vovô, nós sabemos do amor imenso que vocês têm, mas pergunte primeiro o papai ou a mamãe, porque vocês já educaram os filhos. Vamos deixar agora o papai e a mamãe educar. Então, ajuda muito, mas em consenso com o papai e com a mamãe. Gente, nosso muito obrigado. Vamos seguir aí com o nosso quadro Sexualidade Sem Neuro, agora com a doutora Aline Carvalho. Nosso muito obrigado com a presença magnífica aí da nossa super psicopedagoga, super renomada, a Daniele Cardoso. Obrigadão, gratidão. Eu que agradeço, gratidão.